Olá, irmãos, amigos, graça e paz. Uma pergunta para finalizar a semana: evangélicos ou protestantes? Pois é, irmãos, eu estou dando uma passadinha aqui só para conversar sobre um engano que porventura possa estar acontecendo. Mas antes de eu falar desse engano, deixe eu falar para você sobre ah, contar para você sobre um amigo que eu tive nos tempos de seminário. Era o Jair Lima. Então, o Jair Lima me contou um fato muito pitoresco no seu trabalho anterior. Ele trabalhava numa casa de saúde mental e ele fez muita amizade com o pessoal que por ali passava procurando tratamento, e ele me contou que ele foi criando um vínculo grande com as pessoas ali, e ele criou em especial um vínculo com uma pessoa que se arrastou pela vida e acabou não se curando, e essa pessoa acabou indo a óbito e ele resolveu fazer uma homenagem a essa pessoa. Ele pegou a cadeira de banho que esse interno usava e fez o seguinte: colocou um vaso no lugar do assento, plantou flores e colocou no jardim da clínica. E aí, algumas pessoas que ali iam viam esse, essa homenagem dele. Ele me mostrou, inclusive, uma foto desse feito. Mas um dia ele é, acabou sendo dispensado do seu emprego. E como ele achava que a empresa não havia sido correta com ele na questão dos direitos trabalhistas, ele entrou na justiça. E o Jair era uma pessoa muito inteligente. Ele entrou na justiça e, apesar de não ter curso superior, ele falava de muitas coisas e era bem versátil no seu conhecimento. E certa feita ele me contou um fato interessante. Me contou que o administrador ficou decepcionado porque ele colocou a empresa no pau, como se diz, né? Levou na justiça. E aí o administrador, muito nervoso com ele, se dirige a ele da seguinte forma: puxa, eu não esperava, eu estou decepcionado, eu não esperava que você, sendo um evangélico, fosse fazer isso conosco. E ele ria gostosamente quando contava isso, porque ele disse: como uma pessoa tão culta pode fazer uma confusão, em vez de chamar a gente de evangélico, nos chama de evangélico. E aí eu fico pensando que, num certo sentido, essa é muito engraçado, porque por algum tempo o que tem de senso comum é que as pessoas pensam que quem já não segue mais a sua jornada de fé com os cristãos católicos romanos, então são todos evangélicos. Mas será que é assim? Não, não é assim. E é aí que está o engano, porque, no primeiro lugar, esse termo evangélico deveria nos remeter ao pressuposto de que evangélico é a pessoa que vive segundo os princípios do evangelho. Será que é assim? Será que as pessoas que são evangélicos, todas as pessoas, ou na sua maioria, buscam seguir os princípios do evangelho? Então, quando você descontinuou a sua fé junto aos cristãos católicos romanos, se você veio de lá, como é o meu caso, então você reconheceu que Cristo é o seu Senhor, que somente Cristo salva e que a graça de Deus é suficiente. Então, se você abraçou a fé com um grupo de irmãos de igrejas históricas, então você deveria ser chamado de protestante, que é o termo que se refere ao grupo que concordou com as 95 teses pregadas por Martinho Lutero na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Daí, segue-se que parte desse grupo ligado ao movimento histórico ficou conhecido também como cristãos reformados ou cristãos de linha reformada. Bom, em particular,
Esse é o termo que nos identifica como igreja presbiteriana. Nós somos parte, ou seja, os presbiterianos são parte da igreja de fé reformada. Mas eu quero concluir aqui dizendo para você o seguinte: seja você conhecido como um cristão evangélico, ou um cristão protestante, ou ainda um cristão reformado, o que se espera de você é que você busque viver de modo coerente com os princípios do Evangelho, que você viva de maneira coerente com a fé que você um dia abraçou. É assim que tem sido no seu caso? Você tem buscado viver de modo coerente com a fé que você abraçou, com a fé evangélica? Então, eu quero aproveitar esse momento para te apresentar um resumo cantado na viola por dois servos de Deus que vai cantar de maneira brilhante, fazendo um resumo dos 5 pilares da fé reformada. É o Vitor Quevedo e o Carlinhos Veiga. Depois eu posso colocar o link para você ouvir com mais qualidade. Mas curta aí os 5 solas, os 5 pilares da fé reformada. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo, sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95 escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. Cinco pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Então fica assim, Deus abençoe, que você tenha um ótimo fim de semana, na graça do Senhor. Se você um dia abraçou a fé em Cristo, e entendeu que somente Ele salva, que somente Ele é Senhor, e que a graça de Deus é suficiente, arrependendo dos seus pecados e seguindo nessa fé de modo coerente com o Evangelho, esse é meu desejo para você. Meu desejo também é que você tenha um fim de semana abençoado com a sua família e com todos os seus. Fique na graça do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço. Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95 escritos.